As chuvas intensas que atingem o Piauí desde o começo do ano já deixaram quase 600 famílias desabrigadas. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, que vem monitorando e auxiliando os municípios quanto ao enfrentamento da situação, ao menos 4 prefeituras já haviam comunicado a publicação de decretos. No entanto, apenas 2 haviam protocolado solicitação de emergência junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Órgãos de monitoramento estão acompanhando a situação do nível dos rios. Mais detalhes com Lalesca Setúbal. Lalesca, boa tarde. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a você de casa. Olha só, o Rio Parnaíba passou do nível de alerta em 2 cidades, Floriano e Luzilândia. Para falar sobre o assunto, ao meu lado está o Roberto Fernandes. Ele é engenheiro hidrólogo aqui do CPRM. Roberto, me conta como é que está o rio agora durante esses dias. Boa tarde. A gente ainda está sofrendo aí o efeito, né, dessas chuvas excepcionais que nós tivemos desde o final do ano passado, especialmente na região sul do estado do Piauí. Então, essas chuvas provocaram grandes vazões na região de Uruçuí. Essa água chegou na barragem de Boa Esperança, ela começou a aumentar o nível muito rápido e isso exigiu que fosse liberado mais água para jusante, tanto para a proteção da barragem, quanto também para a preparação para o inverno. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, né, a gente tem a evolução da vazão lá em Uruçuí. A gente percebe que o máximo ocorreu no dia 3, mas desde lá a vazão permaneceu muito alta. Então, isso obrigou a Chesf a praticar uma defluência em torno de 2.000 metros cúbicos por segundo desde o dia 3. Essa vazão de 2.000 metros cúbicos por segundo ela não é suficiente para inundar as cidades de Floriano, nem provocar grandes problemas aqui ou em Luzilândia, mas faz com que o rio fique muito mais cheio do que normalmente ficaria nesse período. Então, não há risco de inundação ainda? Não, para ter uma inundação, a gente teria que ter outros fatores associados. No caso de Floriano, a gente precisaria ter o Gurgueia contribuindo com muito mais vazão, ou então muita chuva na bacia de contribuição. No caso de Teresina, a gente precisaria ter uma grande contribuição do Canidé, e no caso de Luzilândia, o nível do Rio Puti teria que subir muito para que a gente chegasse então a risco de inundação. Então, por enquanto, nessas regiões mais ao norte, a chuva não está tão grande, né, quanto aconteceu no sul. Então, por isso a gente está numa situação de alerta, mas ainda não de iminência de inundação. Você poderia me explicar, por gentileza, esses gráficos aqui, o que eles significam para o nosso estado? Bom, esses gráficos eles mostram o monitoramento que é feito em vários pontos aí da bacia do Rio Parnaíba. Então, aqui a gente tem o que é que está acontecendo lá em Boa Esperança. Então, a gente já pode observar que houve uma ligeira diminuição da vazão liberada. Isso aí vai impactar aqui na cidade de Floriano. Então, a gente observa que esse é o nível de inundação. Então, está cerca de 1 metro abaixo agora, né? Então, já vem diminuindo o nível em Floriano, então dando mais tranquilidade, ainda que precisa aí de mobilização da Defesa Civil. Aqui em Teresina também a gente tem observado uma tendência de equilíbrio, mas também em cotas mais baixas. E em Luzilândia, que assim, o efeito é mais retardado, né? Demora mais tempo a água para chegar lá, também nessa tendência de equilíbrio, um pouco acima da cota de alerta. Então, no momento, a gente está nessa situação de rios mais cheios do que o que deveriam, né? Parnaíba, mas os outros rios ainda não estão contribuindo tanto, o que permite, então, essa situação um pouco mais tranquila. Ok, então continua aí todo o monitoramento, né? E esse contato com a Defesa Civil de cada município? Exatamente. Então, diariamente a gente está emitindo agora 3 boletins por dia, né, informando as defesas civis, tanto estadual quanto as municipais, como é que está o comportamento do rio, a tendência de momento, para que eles tomem as medidas necessárias se acaso houver risco de inundação. Muito obrigada pelas informações, tenha uma ótima tarde. Tá, ok, obrigado. Olha só, Eliezer, a gente também recebeu uma informação aqui para o norte do estado. É um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia. Isso porque na região de Água Branca, até próximo ao extremo aí do norte, do litoral do estado, as chuvas podem ocorrer entre 20 e 50 milímetros. Então, as pessoas precisam estar em alerta, ficar em casa, ficar protegidas e não correr nenhum risco, tá certo? Eu volto com você, Eliezer. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, Lalesca Setúbal, pela sua participação.